Olá pessoal, É, essa aqui é uma aula complementar aqui talvez. Essa aula aqui vai ser um pouco diferente. É, eu aqui no meu dia a dia me deparei com uma situação onde que eu vou precisar fazer a importação de um arquivo texto para dentro do banco do EAE, tá? Dentro do banco do Unisys. Então eu falei assim, cara, eu vou fazer uma aula demonstrando fazer esse programa aí, certo? Então, o que eu vou demonstrar agora não está dentro do ambiente de desenvolvimento de vocês aí, tá? Mas o conceito e como eu vou fazer vale bastante como aprendizado. E depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí a lógica que eu utilizei, tá bom? E aí vocês pegam e guardam essa lógica aí no caderninho de vocês, tá bom? Então, é o seguinte, ó, eu estou com a seguinte situação. Aqui na empresa a gente está fazendo uma integração com o SAP, né, o sistema aqui do Unisys, a gente está migrando ele pro SAP e aí tem todo um processo de migração, todo um processo de construção de softwares para fazer a integração dos dois ambientes aí, tá? No caso eu preciso integrar a nota de entrada e um dos requisitos que o SAP pede para mim é a condição de pagamento. Então, o consultor lá da SAP me passou essa tabelinha aqui, ó, com as condições de pagamento que estão lá dentro do SAP. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as minhas condições de pagamento que eu tenho aqui dentro do Unis, que são essas aqui, ó. Ah, que são essas aqui. E eu preciso falar, criar a correspondente. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, 8 dias direto. 8 dias direto corresponde a C008, ó. Então, eu vou ter que. Alguém vai sanear isso aqui para mim, tá? Vou entregar para algum usuário fazer esse saneamento. Então, quando eu tiver uma nota de entrada no meu sistema que equivale, que seja a condição de pagamento 8, eu vou ter que mandar para o SAP C008, tá? Então, o que eu fiz? A minha tabelinha, eu tenho um cadastro aqui, uma tabela de condições de pagamento, aqui dentro do meu Unis, que é, que é essa tela aqui, ó. É a minha CD-CPG, ó. Condições de pagamento, código das condições de pagamento. Se eu entrar aqui no meu sistema e entrar aqui na minha telinha, CD, CD, CPG, isso. Então, ó, aqui eu tenho minhas condições de pagamento, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui, esse aqui é a minha tela, o meu spec, eu estou aqui no meu developer, no meu sistema de desenvolvimento, no meu EAE, criei um novo campo que eu chamei de CPG SAP, ó. Do aqui, ó, CPG SAP, que seria condições de pagamento SAP. Coloquei em vermelho aqui, que é para chamar a atenção do usuário, né? E eu vou, ah, aí eu vou criar esse campo aqui e o usuário vai dar manutenção, vai colocar essa correspondência aqui que eu falei, cada um corresponde a cada um deles aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso que quando o usuário digitar o código correspondente SAP, eu não deixe ele digitar qualquer coisa. Eu preciso consistir esse campo. Eu tenho que fazer uma validação desse campo. Senão o cara pode escrever abobrinha aqui, ó, escrever qualquer coisa. Então eu só posso deixar ele informar as condições de pagamento que estão dentro aqui do que o consultor SAP me passou, que são essas possibilidades aqui, ó, certo? Então, para eu conseguir fazer essa consistência, isso aqui não existe dentro do meu banco de dados. Eu vou ter que jogar essa informação aqui para dentro do meu banco. Ah, Júlio, você poderia criar uma tabela para isso. Sim, eu poderia criar uma tabela para isso. Mas, se eu for criar uma tabela para tudo que eu tenho que fazer aqui, não vai dar, né? Então, aqui no Unity a gente tem um subterfúgio, vamos assim dizer, que chama CAD-TB, tá? É, muita gente costuma
definir isso como tabelão. Dentro desse tabelão, a gente grava inúmeras informações que não justificam a criação de uma tabela, tá? Então a gente grava nesse tabelão. Antigamente usava isso. Só um detalhe, dentro da modelagem, academicamente, cara, tabelão não existe, tá? Tabelão não existe. Você sempre tem que criar uma tabelinha, mesmo uma tabelinha pequena, com 10, com 15 registros, tá bom? Mas na nossa realidade, quando você entra numa empresa, você tem que se adequar à realidade dela. A nossa realidade de várias outras, existe tabelão e a gente vai fazer o uso dela aqui, tá? Então, esse programa aqui que eu vou demonstrar para vocês é eu alimentando essa informação aqui dentro desse tabelão e eu vou explicar, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é formatar o arquivo. Então, para eu formatar o arquivo, eu vou vir aqui dentro da tabela que o rapaz do SAP passou para mim, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu arquivo, vou gerar aqui um novo arquivo, uma nova tabela aqui de Excel, vou colar ela, ó, estou numa tabela nova, ó, pasta 2 Excel, colei ela aqui, vou dar uma ajeitada nela, deixar ela bonitinha, vou arrancar fora esse cabeçalho aqui que eu não preciso, vou ajeitar aqui o campo, ajeitei aqui, tá bom. Dou uma olhada aqui, ó, vejo se tem alguma coisa errada, algum problema aqui. Não tô enxergando nenhum problema a priori. Não estou enxergando nenhum problema. E aí eu vou fazer assim, ó, venho aqui em arquivo, salvar como. Vou colocar aqui, gravar aqui dentro do meu computador mesmo. Vou gravar aqui em deletar. Eu vou chamar esse cara aqui de CPG. Vou chamar ele de CPG SAP, tá? Vou chamar ele de CPG SAP. E aí, ó, eu venho aqui no tipo, ó, tipo da pasta de trabalho do Excel. Aí você vai procurar essa opção aqui, ó, texto separado por ponto e vírgula, tá vendo? Separado por espaços, ó. Você vai gravar ele como PRN, ó. Esse aqui é o pulo do gato. Então dou aqui o salvar. Eu já tinha ele lá, tô salvando ele de novo. Você pode dar sim, beleza. Agora eu vou lá no meu diretório onde que eu gravei esse cara, tá aqui, ó, cdcpg.sap.prn. Se eu der um double clique aqui, ó como é que ele tá, ó. Ele tá, percebe que ele tá todo alinhado? Então, eu posso te falar que essa aqui é a coluna 1, 2, 3, 4. Então, o código da condição de pagamento que o cara me passou vai da coluna 1 à coluna 4. Ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. E aí, faz assim, ó. Então aqui tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, ó. Aí você faz assim, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ó. Então aqui, ó, eu sei que aqui é 51. Certo? Você pode até usar o aqui da frente, mas eu gosto de fazer desse jeito aqui, que aí eu não tem erro para mim, eu não me perco. Então, ó, aqui eu sei que da coluna 1 até a coluna 4, ó, eu vou pegar o código da condição de pagamento. Depois, da coluna 8 até a coluna... Qual que é o maior aqui, ó? O maior aqui... O maior aqui. Então, ó, posso dizer que esse cara vem até a 56, ó. Então eu posso pegar tranquilamente, ó, até a 60. Então eu posso pegar
da coluna 8 à coluna 60 a descrição da condição de pagamento, certo? Tá. Então vamos lá para o programa agora. Eu já deixei isso aqui, esse arquivo aqui ajeitado, pronto. Vamos lá para o programa agora. Esse daqui eu posso fechar. Aí eu vou fazer esse programa de carga dentro desse programa meu aqui, ó. LG Rap JCM 11, ó. Então, esse aqui é um programa genérico que eu uso, que tem aqui as minhas iniciais. É só eu que uso esse programa aqui, onde que eu faço programas de adequações técnicas, tipo esse aqui que a gente está fazendo, tá? Aí eu passo o que ele tem que executar, e aí ele vai cair na rotina aqui. Então, esse RapJCM, eu disparo ele por uma tela chamada... quer ver? Aqui, ó. Então, todo o relatório aqui na empresa é disparado por essa tela aqui, pelo RTL, ó. E aqui no RTL a gente informa o parâmetro que eu quero executar. No caso, eu vou informar esse parâmetro aqui, ó, CDCPG. E aí, esse parâmetro aqui vai equivaler a essa variável aqui, ó, esse D parágrafo, ó. E aí ele vai cair nessa opção. Estamos aqui dentro usando um Baking Case, ele vai cair nessa opção e vai ser essa opção aqui que nós vamos programar, ok? Então, para a gente importar um arquivo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um frame com com esse layout aqui, com o layout aqui do arquivo que a gente vai importar, certo? Então, vou vir aqui em Windows, vou até maximizar aqui para ficar mais fácil. Vou maximizar esse cara, vou dar um find nele para rapjcm11 para eu ficar posicionado em cima dele. Lembra que eu falei das áreas funcionais e das atividades? Ó. Aqui no caso, a gente só tem algumas áreas funcionais. Aqui na empresa está tudo junto, tudo no mesmo lugar. Ó. Então você perde um tempinho aqui, ó. Tá vendo como ele demora para pesquisar onde que está? Ó, chegou. Então, ó, vamos aqui, ó. Eu preciso criar um frame. Já tem um monte de frame aqui que eu crio aqui, ó. Então aqui ele tá aqui no 50, 51. Então o próximo aqui é o 52. Então vou colocar aqui mais frame 52. Vou chamar aqui SAP condição de pagamento, que é o que ele vai fazer. Coloco minha inicial, que foi eu que fiz. O Enter ele vai criar aqui. Aí, ó, eu vou lá no Painter dele, ó. Aí aqui, ó, eu vou chamar ele de R52 CDPG, condição de pagamento. Ele vai ser um alfa com 4 posições. Por que alfa de 4 posições? Porque é o que ele está usando aqui, ó. Alfa de 4 posições. Ele tem letras e tem números. E o maior que ele usa aqui são 4 posições. Aí, ó, olha só. Aí aqui, ó, entre o código e a descrição tem esse espaço aqui, não tem? Então tem que contar esse espaço aqui também. Quantos espaços tem aqui? 1, 2, 3. Então ele tem 3. Então eu vou ter que criar um espacinho aqui de 3 posições aqui, ó, chamado R52 SP1. Eu chamo de espaço 1, tá? Qual que é o tamanho dele? Alfa de 3. Igual tá lá. Aí agora eu preciso pegar a descrição. A descrição
A descrição, o tamanho dela é de 50 posições, é isso? É. Então aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. 50 posições. É. Então, eu vou fazer assim. R52, descrição, alfa, 50 posições, ok. Tá criado aqui, ó. Agora, eu preciso, volto aqui na lógica principal, ó. Volto aqui na lógica principal do report. Agora, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso falar pro meu programa que ele tem que enxergar um arquivo externo, tá? Que ele precisa enxergar um arquivo externo. Como é que eu faço isso? Tem um exemplo aqui, ó, que eu vou usar o comando set. Ó, vou fazer desse jeito que está aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Set extraído barra. Qual que é o nome do arquivo meu aqui? O nome dele é esse aqui, ó. Vamos copiar e colar, que é para eu não errar o nome do cara. Isso. Então, assim, dentro do mundo Windows, né, as coisas têm extensão, né? A gente coloca lá, a gente cria pasta, a gente coloca o caminho, né? Dentro do mundo Unisys, do MCP especificamente, você precisa informar desse jeito aqui, ó. Você vai informando o extraído é como se fosse uma pasta, tá? E em vez da barra ser desse lado, a barra é invertida ao contrário aqui, ó, tá? E aí, como não tem mais nenhuma barra, que eu poderia colocar aqui, ó, extraído barra temp barra não sei o que. Cada um desses carinhas aqui seria uma pasta e o último nível seria o arquivo. Então, como eu já vou gravar esse arquivo dentro do nosso extraído, que vai ser a nossa pasta compartilhada entre o ambiente Unix e entre o ambiente Windows, eu já vou colocar direto o nome do programa aqui, ó. E aí eu tenho que atribuir um nome para ele, tá? Qual o nome que eu vou usar? É a L aqui, ó. Próxima letra de extract, ó. Tá aqui o L. Vamos ver se ele aceita. Se ele não vai dar erro. Dou um F12 aqui. Tá. Ele deu um erro aqui, mas isso aqui não vai ser não vai ser um impedimento aqui, ó. Que eu não preciso me referenciar, ó. Vamos ver aqui, ó, determine. Aí assim, ó, definir aqui o L, ó. Eu preciso agora fazer o acesso a esse arquivo. Como é que eu vou fazer o acesso? Vou usar o comando determine, ó. Determine actual, porque eu quero ler todo o arquivo, todo o conteúdo do arquivo. Vou colocar o nome da letra aqui, L. Agora, ó, vou fazer uma coisa que vocês não conhecem aqui, ó. Extract as EAS é o nome do frame. 52. End. Fechar o loop. Vamos ver se ele aceita. Ó, aceitou. Você lembra que eu falei assim que o erro não era um problema? Então, ó, o que eu estou falando aqui, gente? Ó, primeiro, eu identifiquei
aonde que está o meu arquivo texto, o meu arquivo que eu quero ler. Atribuí um nome para ele, ó, e falei o caminho onde que ele está. Aí agora, como eu já tenho um nome, eu vou fazer um acesso a ele. Que acesso? A determinect. Eu vou dar um full table nele, colocando o nome dele aqui. Você está acostumado a usar o determinect, determinever, determinefrom, acessando um profile aqui, né? Então agora é uma variação. A gente está acessando esse arquivo texto que está lá dentro do que vai estar lá dentro do Unis, tá? E aí eu estou falando para ele, quando você acessa um profile, uma tabela, você está com uma estrutura instanciada, não é isso? Você instancia uma estrutura, uma tabela. E aí, como é uma tabela, você tem os nomes, os campos, as edições dele lá, não tem? Tem. Só que no arquivo texto isso não existe, não existe nome, as edições dele, não existe. Então eu tenho que falar para ele qual que é a edição dessa tabela. Aí esse comandinho aqui, ó, EAS, que é extract as. Extract as, você pode dar um F1 aqui, ó, ele vai te explicar o que o extract as faz. E aí eu falo para ele, ó, extract as 52. Então, se a gente for olhar lá no, vou dar um F9 aqui, PA 52, ó, é o que a gente acabou de criar lá, ó, tá vendo? Ó? Eu estou falando para ele que o formato, desse arquivo texto vai ser o código da condição de pagamento com 4 posições, depois ele vai ter que pular um espaço com 3 posições, depois vai vir a descrição com 50 posições. Ó. Então, entendeu? Então, o que você definiu aqui no frame é o que ele vai atribuir, ele vai formatar esse arquivo texto de acordo com essa definição. Por isso que isso aqui tem que ser muito bem contado, tem que ser certinho. Se eu falar aqui que esse cara aqui é 3 em vez de 4, se eu falar que ele é 3, ele vai cortar a posição aqui, ele vai pegar C05, não vai pegar o 4, aí vai ficar errado, entendeu? Então isso aqui tem que ser muito bem certo, muito bem contado. Por isso esse que eu faço essa contagem aqui é até um excesso de zelo que é para eu não errar. Bom, tá feito aqui, tá explicado. Agora, como eu posso me referenciar a esses campos aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Eu já tenho o frame DA94, ó. Eu tenho um frame 94 que eu tenho só um campinho lá, que ele é um campo alfa, ó. Ele é um campo alfa com 255 posições. Eu uso esse carinha aqui para colocar qualquer mensagem, imprimir qualquer mensagem que eu precisar. Então, eu vou colocar aqui, ó, cpd L, que é para eu listar o conteúdo desse arquivo aqui que eu estou recebendo, certo? Então eu faço assim, ó, move global spaces R94 OBS, limpei o campinho e agora aqui eu vou fazer assim, ó, move L asterisco R52. Como é que chama esse cara aqui? Vamos dar um DA aqui, ficar bonitinho aqui. Copy name R52, condição de pagamento. Para onde? Para esse cara aqui. Aqui eu vou dar esse comandinho attach, ó, ponto e vírgula R94, para ele separar por ponto e vírgula. E assim eu vou colocar o último que eu vou colocar a descrição, ó. Vou usar um attach também, L asterisco R94 OBS. Aí eu dou o print frame 94. Isso aqui, ok. Vou dar um aqui, adiciona um R98 RL. E é isso. F12.
balançar do fundo nunca. Nunca foi na rede. Não. Só para pesar as cargas que chegaram. Isso, Beleza, tá sem erro aqui. Então assim, ó, a primeira coisa que eu faço, toda vez que eu vou fazer uma carga de um arquivo texto externo, a primeira coisa que eu faço é listar ele e ver se o que eu estou enxergando, antes se eu ver o que eu estou enxergando equivale certinho ao que me foi enviado, tá? Eu vou fazer essa conferência para ver se eu não tenho, se não tem nenhum campo cortado, se não tem nada truncado aqui, tá? Depois que eu tenho certeza que está ok, que o que eu estou carregando aqui está certo, aí eu faço as atualizações, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro, que é para listar, né? Vamos colocar aqui, ó. Listar a condição de pagamento. Eu já vou construir também, já vou aproveitar o embalo e já vou construir a opção de alteração. Então, se eu informar lá no RTela, lembra? CDPX L, ele vai executar a opção de listagem. Se eu informar CDPC A, ele vai executar essa opção aqui de atualização. Tá? Então, vamos programar aqui. Esse aqui já está pronto, depois eu vou compilar o programa. Esse aqui, diferente do que a gente faz no ambiente de teste nosso, esse cara aqui eu preciso compilar ele, gerar um código executável dele, né? A gente não vai usar o developer test, eu vou gerar ele no sistema de verdade, tá bom? É até legal que vocês vão acompanhar, ver como é que é feito isso aqui no sistema de verdade, tá? Então vamos construir aqui o programa de atualização. Isso aqui fica a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu também tenho o costume de toda atualização que eu faço, eu vou gravando passo a passo do que eu estou fazendo, tá? Então, essa movimentação aqui eu vou deixar, tá? Só que esse print frame aqui, que é onde que ele imprimiria essa linha do que ele tá montando aqui, vou deixar ele mais para baixo aqui, ó. Só que antes disso aqui, eu preciso fazer o seguinte. Eu tenho uma estrutura que chama CAD-TB. CAD-TB. Esse aqui é o nosso, é o que eu chamei de tabelão, ó. Esse aqui é o nosso tabelão. Deixa eu dar um pause aqui. Oi. Vamos lá. Então, tem aqui esse CAD-TB, ó. Então eu vou gravar essa informação aqui das condições dentro desse tabelão aqui, ó. E aí, como é que funciona esse tabelão? Vou chamar ele aqui, ó. CAD-TB. Você tem que dar um nome. Para a tabela que você vai gravar. No caso, esse nome vai ser esse cara aqui, ó. Eu vou chamar ele de CDPG. Vou chamar ele de CPG SAP. É isso. Esse aqui vai ser o nome que eu vou colocar. Então, se eu estou gravando aqui, se eu vou gravar alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se existe algum CPD SAP aqui e excluí-lo. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou mover aqui, ó, move, CPG SAP, G nome TB. Isso aqui já é uma variável, uma setup data de grupo que eu já existo aqui, que já está criada aqui dentro da minha GSD. E aqui eu vou dar um determine group pro CAD-TB, porque esse profile aqui, ó, a ordenação dele é o nome da tabela, que é esse cara aqui, ó. E aqui em seguida, que seria os códigos da tabela. Então vou dar um determine group aqui para genome TB from
vírus. E aí o que tiver aqui dentro eu vou apagar. Purg CAD-TB. Purg apaga, tipo num delete, entendeu? Ele vai apagar. Isso aqui, quando eu dou um purg, eu apago fisicamente o registro, tá? Então, vou dar um purg aqui. Vou limpar a tabela. Tá limpa, só isso aqui já morreu, já tá certo. Agora eu vou incluir esses carinhas aqui dentro da tabela. Então, para eu incluir, eu vou usar essa opção aqui, Options, Auto, e vou colocar aqui, ó, CAD-TB. Ele já vai me colocar toda a estrutura aqui do CAD-TB. E aí eu vou pegar o nome TB que está aqui, que eu vou ter que colocar um nome, esse cara aqui, ó, nome TB. Aí eu vou pegar, a descrição da tabela e vou colocar onde? Vou colocar aqui, ó. Vamos dar um DA CAD-TB aqui para eu ver. Então aqui, ó. Aqui, ó. Esse MV aqui são 100 posições. Eu tenho 50, ó. Eu não posso colocar aqui nesse DeskDB porque ele vai cortar. Esses outros aqui são input, ó. Eles são porque esse CAD-TB ele é um I/O, né? Lembra que eu expliquei que é uma tabela I/O, aquelas tabelas standard automate. Esse cara aqui é como se fosse uma tabela standard. Então ele tem dados, ele tem informações de banco e tem informações de tela ao mesmo tempo. Ele é as duas coisas. Se olhar nas aulas lá anteriores, lá onde que eu falo de componente standard, você vai entender. Esse aqui é um caso deles. Mas ele tem esse campo aqui, output de 100, eu vou gravar nele aqui, ó. Aí, ó, eu tenho aqui as chaves dessa tabela, é o nome da tabela e mais esse código TB. E ele é um numérico com 8 posições. Só que o SAP tem a mania infeliz de não usar nas tabelas dele códigos numéricos. Eles usam tudo código alfanumérico na tabela deles. Então eu não posso gravar a informação que veio aqui, ó, porque ela tem letras, ó, tá vendo? Ó? Então eu não posso gravar nesse cara. Eu vou ter que gravar nesse cara aqui, ó, código TBA. Vou gravar ele aqui. Então vou colocar ele aqui, ó. Isso. Esse resto aqui, ó, eu não preciso. Aqui no mente eu vou colocar ADD. E esses caras aqui eu não vou gravar nada, eu posso excluir. Aí agora aqui eu depois embaixo aqui da informação eu posso colocar ATT gravado R94 OBS e aí print frame, ó. Então, ó, opa, o que ele tá reclamando aqui? Ah, não, tá reclamando esse cara aqui, ó. Movi errado. Esse cara é aqui, ó. Beleza. Então aqui a gente tem as duas lógicas, ó. Uma lógica para listar e essa lógica aqui. Primeiro ele vai eliminar as eventuais informações que tiver nessa tabelinha aqui que a gente vai criar dentro do tabelão aqui. E aí eu vou ler novamente, vou ler o arquivo texto lá. Vou mover ele aqui para o frame de impressão e vou incluir dentro do tabelão, tá? Então agora eu preciso compilar esse programa. Como é que eu faço isso?
Eu vou fazer o seguinte. Como eu vou entrar no servidor, eu vou dar um pause aqui, depois, ó, faz assim, ó. Como é que faz? No caso aqui a gente vem aqui, essa opção, ó, a gente está dentro do model diretório, tá vendo aqui em cima, o model diretório. Eu vou vir agora para o system diretório. Eu cliquei aqui, ó, no system diretório, venho aqui em sysfat, ó. Clico aqui, dbcooper, venho aqui em reports, ó. Clico aqui com o botão direito do mouse. Clico aqui em cima dele, ó. Clico aqui, vem aqui em generate reports, ó. Generate reports, ó. Quando a gente faz isso a partir da máquina da gente, eu não costumo fazer a partir do meu terminal aqui, da minha máquina. Eu gosto de entrar lá no servidor e fazer a geração lá, que ele é bem mais rápido. Então, ó, ele me traz aqui a opção, ó, eu vou ter que chamar o relatório que eu quero gerar. É o rep jcm11. Esse cara aqui, ó, eu seleciono ele aqui, dou um OK. Aqui eu vou colocar a senha. Aí, seguinte, se eu der o OK aqui, ele já vai começar a geração, tá bom? Eu vou dar um pause aqui. Bom, retornando aqui, eu já fiz a compilação do relatório lá, que eu falei e tal. Eu fiz a compilação lá dentro do servidor, basicamente é isso aqui que eu mostrei para vocês. Já transferi esse código executável lá para o programa, lá para o sistema de produção. Agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso copiar esse carinha aqui, ó. Copiar esse carinha aqui lá dentro daquele diretório extraído. Lembra lá no código que eu coloquei aqui extraído, ó? Eu tenho que copiar esse carinha aqui para dentro do extraído, ó. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho um programa especial aqui, eu vou jogar ele aqui dentro desse cara. Opa, peraí, tem que clicar aqui. Ele tá com um problema aqui, ele deveria tá com Pessoal, é o seguinte, ó, o que tá acontecendo? Eu tô tentando copiar esse carinha aqui, ó, CPG tarará. Lembra que eu falei? Nem sei se eu falei, se eu não falei eu falo agora. Seguinte, ó, o Unisys não é um sistema, é um Windows, tá? O Unisys é um sistema proprietário, é um mainframe. Então, dentro do Unisys não roda o Windows, roda um sistema operacional chamado MCP, tá? Então, o formato que a gente tem aqui, o formato do Windows é um formato ASCII 2, tá? E no Unisys é o formato ABCDIC. Então, para eu copiar esse arquivo nosso aqui,
que eu preciso copiar para lá, pra gente ler e gravar e vai acontecer, eu preciso transformar esse cara aqui no formato ABCDIC, senão ele não vai funcionar. E o meu programa que faz isso não está funcionando. Eu fiz uma atualização agora aqui na minha máquina e eu preciso rebootar ela. Só que para eu rebootar, eu preciso encerrar essa aula. Então eu vou encerrar essa aula agora e aí em seguida eu já vou começar a próxima aula já copiando esse arquivo aqui na sequência, tá ok? Pessoal, até mais.